Meus queridos amigos, como superar 90% dos investidores na Bolsa de Valores? Como ficar entre os 10% melhores? E eu não estou falando do Brasil, não, estou falando do mundo inteiro. Eu vou te contar como que você poderia ter feito isso e provavelmente pode conseguir fazer se começar a investir dessa forma agora, simplesmente copiando uma carteira de ações, que eu vou te falar que carteira que é essa nesse vídeo, pode ficar tranquilo. E é bem provável que menos cursos de investimentos sejam vendidos depois que vocês assistirem esse vídeo aqui completo, inclusive o meu também. Mas eu preciso te contar a verdade, papai. É uma verdade que talvez incomode muita gente no mercado que gosta de sair vendendo um monte de mentira complexa demais para enganar os investidores, métodos mirabolantes de investimento, etc. Parece coisa de outro mundo. E sim, a gente sabe que investir em ações é um processo meio complexo, principalmente para quem está começando, como qualquer outra coisa na vida. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, existem estratégias que podem te ajudar a melhorar muito suas chances de sucesso na Bolsa de Valores. Badu Vieira aqui para mais um vídeo do Valor em Ação, meus queridos, o canal que te conta a verdade sobre o mundo dos investimentos, mesmo que doa um pouquinho às vezes e que isso faça você parar de achar que Bolsa de Valores é um conto de fadas ou também que é só para quem é inteligentão ou para quem tem muita grana já, pois definitivamente não é nenhuma coisa nem outra, beleza? Então, por obséquio, por gentileza, quem já é de casa, quem já acompanha o canal, deixa o like aqui no vídeo sem pena, que eu faço valer a pena o conteúdo daqui. Quem não é inscrito ainda aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo. Fica comigo até o final. E por que é difícil superar a média na Bolsa de Valores? Por que é difícil? E eu já adianto, é simples superar a maioria dos investidores, mas não é fácil. Existem algumas razões para que os investidores tenham tanta dificuldade para isso, para que eles tenham essa dificuldade. Uma delas é a tal da eficiência do mercado, que vocês já devem ter ouvido falar. O mercado ele é significativamente eficiente em refletir todas as informações que a gente tem disponíveis no preço das ações, principalmente em prazos maiores. Ou seja, é difícil você encontrar ações baratas, subvalorizadas, e que permaneçam baratas por muito tempo, permitindo assim que os investidores que identifiquem isso possam continuar comprando para gerar retornos superiores no longo prazo. O problema é que apesar do mercado ser relativamente eficiente também, os investidores não são tão eficientes assim, né? E digo mais, meus queridos amigos, presta atenção aqui. Essa é a hora do vídeo aqui que talvez você olhe para trás, né, e diga, putz, isso que esse cara está falando é verdade mesmo. Quando as ações ficam baratas por um bom tempo, o nosso lado emocional ele tende a pesar muito nas nossas decisões de investimento, né? E muita gente não segura e muito menos permanece comprando essas ações durante toda uma grande janela de oportunidade. Então muita gente dá para trás essas ações, elas vão simplesmente trocando de mão à medida que elas vão caindo e até subindo depois também. A maioria dos que compraram acaba não suportando, né, esperar tanto tempo e acaba vendendo tão barato quanto ou até mais barato para outros investidores que acreditam, esses investidores que estão comprando na hora certa, perto do momento que essas ações vão parar de cair e vão voltar a subir de novo e tal, vou acertar o timing aqui, até que num ponto ali um grupo de investidores realmente acerta, surfa essa recuperação e valorização das ações, ganha dinheiro, depois vende também, não segura, mas isso aqui é só um ciclo. No próximo ciclo, dificilmente os mesmos investidores vão acertar na mosca novamente e provavelmente vão errar e errar feio. E eu vou te falar o que você poderia fazer para superar 90% dos investidores sem precisar ficar analisando uma ação sequer. Calma que você vai ver qual carteira de ações que eu estou falando, mas para finalizar esse tópico aqui, o mais importante, na minha opinião, é isso que eu vou te falar agora. Os investidores, às vezes, eles não respeitam a importância da disciplina nos investimentos. Na maioria das vezes não, e a importância de uma estratégia de investimentos bem definida e bem executada no médio e longo prazo. Além disso, nem todos os investidores têm habilidades necessárias, né, conhecimento necessário e estão dispostos a dedicar parte do seu tempo para isso. E agora
Eu vou regaçar Goiás aqui, vocês vão entender o que eu vou falar. Mesmo que você não possua nenhuma dessas 3 características que eu acabei de citar, dá para você superar 90% dos investidores. Aí você vai falar, Badu, você está ficando louco. Mas provavelmente, se você também não reconhecer e desrespeitar as suas limitações no mundo dos investimentos, vai dar merda. Você vai perder feio, você vai tomar um pau do mercado. E aí você pode pensar, pô, mas isso é simples, né? Para resolver, basta eu entregar o dinheiro na mão de um profissional e já era. O profissional vai investir para mim, eu vou ter um retorno acima da média. Não, sinto te informar, mas não é assim que funciona. Embora muita gente pense que investidores profissionais são capazes de superar consistentemente o índice de mercado, a realidade é que a maioria não consegue. Mesmo tendo acesso a recursos e informações que o investidor médio não tem, muitos estudos mostram que a maioria dos gestores de fundos de investimento não consegue superar consistentemente o índice de mercado no médio e longo prazo. E uma das razões é bem simples. Muitas vezes nem é culpa do investidor profissional, nem é culpa dele. A questão é que esses gestores de fundos de investimento, de fundos de ações, de hedge funds, eles têm que equilibrar a necessidade de produzir retornos de curto prazo para manter os clientes satisfeitos. Simples assim. Eles equilibram isso com a necessidade de produzir retornos melhores ainda no longo prazo para esses mesmos clientes, esses mesmos cotistas, entendeu? Ou seja, é melhor você ficar na média e não perder os clientes, né, e as receitas com taxas de administração do que você fazer o que seria melhor no longo prazo e perder patrimônio sob gestão pelo fato da maioria dos cotistas não entender o seu racional e vazar, meu querido. É isso, eu estou sendo bem sincero aqui. O que adianta eu querer fazer o que é melhor para você no longo prazo, sendo que se eu fizer isso, você vai pegar suas cotas, vai vender, vai resgatar, vai botar o dinheiro no bolso e vai fazer o que você quer fazer realmente com esse dinheiro. E até colocar em outro fundo medíocre, meia boca. E sim, meus amigos, isso envolve mais uma vez o fator emocional dos donos do dinheiro, que são pessoas normais. O gestor profissional, ele é até profissional, mas o dinheiro que ele investe é de pessoas normais, que são profissionais de outras áreas. E é aqui que você encontra a brecha para, como eu disse, superar 90% de todos os investidores que investem na Bolsa de Valores. Superar mais de 90% dos fundos de investimento em ações do mundo inteiro. É difícil você ser acima da média em qualquer área. Por que você acha que nos investimentos ia ser diferente? Existem investidores geniais e muito acima da média, que têm todo o seu mérito comprovado, mas não são muitos. São poucos, cabem nesse gráfico que você está vendo aí. E é nesse ponto aqui que você vai entender o que você faz para conseguir o melhor retorno possível na sua vida. E o que eu estou querendo falar? É o fato da gente estar o tempo todo sujeitos aos efeitos de vieses emocionais, cognitivos, comportamentais, ao tomarmos decisões financeiras. Um desses vieses, por exemplo, nos faz ter a ilusão de que existe mais segurança ao investir no nosso país só pelo fato de ser o nosso país. Você já sentiu isso? Talvez hoje você ache extremamente arriscado investir o seu dinheiro na Argentina, por exemplo. E eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que você está certíssimo ao pensar dessa forma. Mas você pode ter certeza que os próprios argentinos não acham tão arriscado quanto você acha. E achavam menos arriscado ainda, né, alguns anos atrás, quando a situação lá já estava difícil, mas ainda não tinha chegado nesse ponto que chegou. E talvez eles achem que investir no Brasil é uma parada muito arriscada, muito coisa de maluco. E eles estão certos também, de certa forma. Eu não estou falando que é para você investir, não é para você investir no Brasil, é porque a gente pode virar uma Argentina da vida, não tem nada a ver. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas muito provavelmente, a maioria dos investidores em Bolsa de Valores no nosso país se sentiria mais segura com 100% do patrimônio no Brasil do que com 100% do patrimônio nos Estados Unidos. Isso eu estou falando dos investidores que moram aqui. O que não faz absolutamente o menor sentido. Historicamente, é muito mais seguro e muito mais rentável investir nos Estados Unidos do que investir no Brasil. Basta você comparar o Ibovespa com o IVVB11, por exemplo, que você vai ver.
Ah, Badu, você está querendo dizer então que eu tenho que investir só nos Estados Unidos? Largar a mão de investir no Brasil? É isso? Também não é isso que eu estou querendo dizer. Lembra que eu falei que isso aqui é importante para você saber qual que vai ser o melhor retorno da sua vida? O que vai te fazer ser um investidor de sucesso é você equilibrar, como diria o Howard Marks, o Morgan Housel, equilibrar o racional com o razoável. Ser razoável é melhor do que ser somente 100% racional às vezes. Por exemplo, investir 100% do capital nos Estados Unidos é mais racional do que investir 100% no Brasil, correto? Mas investir 100% no Brasil, para você que nasceu aqui, se criou, conhece tudo, é cliente das empresas que você investe, muitas vezes, gosta das empresas, independente dos números, você tem até um carinho pelas empresas, por mais que isso às vezes não seja tão bom nos investimentos, mas isso aqui às vezes é bom. E os investimentos eles precisam ser razoáveis também e não somente racionais. Isso é coisa que você aprende na prática, investindo no mercado um ano após o outro. Porque se você começar sendo racional e não conseguir manter a racionalidade, é muito pior. É melhor você se manter razoável e obter um retorno também razoável do que você parar de ser racional justamente no momento em que você mais precisaria ser. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo agora. A parcela do seu patrimônio de longo prazo é melhor você investir em ações, correto? Ações, fundos imobiliários, isso aqui é o racional. Então, se é longo prazo, 20, 30 anos, deixa nessas coisas aqui que no longo prazo rende mais e acabou. Mas aí com 5 anos investindo, vem um baque, a bolsa cai 30, 40, 45%, seu patrimônio desaba, você vai lá correndo, vende tudo no pânico, coloca em renda fixa, deita no travesseiro e dorme. Olha que beleza, né? Então, investir no longo prazo em ações deixou de ser racional? Não, continua sendo racional. Daqui 10, 15 anos, você vai olhar para trás, talvez, e vai ver que, porra, teria sido mais inteligente eu ter segurado a onda, não ter vendido, porque realmente, olha aqui, o retorno do mercado de ações acabou sendo bem melhor mesmo, olha aí. Isso vai acontecer? Vai acontecer provavelmente. Mas isso vai trazer o seu dinheiro de volta? Não vai. Não adianta, o prejuízo já era. Então talvez seja melhor ser razoável e ao invés de investir 100% do seu patrimônio de longo prazo em ações, você investir 25%, 30%, 35%, entendeu? Porque começar sendo racional, 100% racional e não conseguir manter a racionalidade no momento que você mais precisar dela, aí é muito pior. Então, equilíbrio entre ser racional e ser razoável. Isso é respeitar as suas individualidades. Você sabe quais são as chances de você ganhar dinheiro permanecendo investindo no mercado de ações americano, que é mais maduro, por exemplo? Quais são as chances? Em um ano, 68% de chance. Em 10 anos, 88%. Em 20 anos, 100% praticamente. Em um dia, é caro coroa, 50% de chance. No day trade, não vamos nem falar dessas coisas, né? Vamos esquecer essas coisas de day trade, vamos falar só de investimento. Então, quais são os fatores que mais contribuem para o sucesso dos investidores? Você tem market timing, acertar a hora de comprar e vender, não é. Escolha dos ativos individualmente, qual é a melhor ação, o melhor fundo imobiliário, não é. É a alocação de ativos, asset allocation. E o que facilita demais a sua vida quando o assunto é alocação? É isso, é essa carteira. E pasmem, meus amigos, quem copia essas ações que eu te falar agora supera 90% dos investidores do mundo inteiro. Porque é simples, basta você copiar as ações que compõem o índice da Bolsa de Valores americana que você consegue superar 90% dos investidores. Se você conseguir se manter fiel a isso daqui e obter os retornos médios do mercado americano, você faz isso apenas investindo com um ETF ou dois ali de baixa taxa de administração, que até minha filha consegue comprar no home broker uma vez por mês, se eu ensinar ela tem 6 anos, qualquer um que fizer isso por 15 a 20 anos vai superar 90% dos investidores, incluindo profissionais no mundo inteiro. Se você fizer isso por 30 anos, você vai estar entre os 10% dos investidores mais bem-sucedidos do mundo de todos os tempos. Tá? E antes da militância começar aí a descer o cacete nos comentários e você ficar me perguntando se eu estou inventando isso, você pode ler o livro do John Bogle, o Investidor de Bom Senso, que você vai ver que eu não estou mentindo. Se você ler A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, ou os artigos dele, que são bons também, você vai ver que eu não estou mentindo, isso é verdade, estatisticamente comprovado. Mas o que é mais difícil?
É fazer isso ou é ficar 30 anos? Os 30 anos. Se você ficar na média por um período longo, você supera a grande maioria, porque a grande maioria não consegue se manter disciplinado por tanto tempo. Basta você pegar o fundo do Peter Lynch, que teve um desempenho astronômico durante um período razoavelmente grande, mas a maioria dos investidores, dos cotistas do fundo, teve um desempenho pífio, medíocre, perdeu dinheiro inclusive. Por quê? Porque o desempenho do fundo não é o desempenho dos cotistas. A mesma coisa é o mercado. O desempenho do mercado não é o desempenho das pessoas que compõem esse mercado ao longo do tempo. Porque muita gente faz um monte de merda, compra caro, vende barato. É assim que o mercado funciona. Então o mercado é meio que racional, mas os investidores muitas vezes não. E aí eu te pergunto, né, a solução agora é só fazer isso então? Copiar. Também não é. Sabe por quê? Se eu te falar que fazendo isso você consegue estar à frente de 90% dos investidores, você vai chegar à conclusão de que racionalmente é melhor você fazer isso. O melhor que você tem a fazer é justamente copiar a carteira de ações, investir no índice americano. Mas a gente já viu que somente racionalidade não vai te fazer permanecer fiel à sua estratégia, seja ela qual for. Você precisa equilibrar racionalidade com o que é razoável para você. É por isso que pessoas comuns, sem muito conhecimento sobre o mundo dos investimentos, com pouco conhecimento, às vezes nenhum, podem construir riqueza e acumular muito patrimônio, desde que tenham boas habilidades comportamentais bem desenvolvidas. E eu bato nessa tecla aqui desde o início desse canal. Quem já acompanha há muito tempo pode até comentar aqui. As pessoas vão querer te vender métodos mirabolantes para investir em ações, um monte de curso disso, daquilo, day trade, etc. Mas isso está longe de ser o fator determinante para o seu sucesso, né? E quem que vai te vender alguma coisa simples demais também? Pouca gente vai fazer isso, porque você não vai comprar, né? Porque se a pessoa vê que não é algo tão genial, que não parece uma coisa de outro mundo, talvez ela não pague. Então, o nosso comportamento, ele define quase todo o nosso resultado. Pode escrever isso daí. Se você acha razoável investir em dividendos, em ações de dividendos, vai lá, monta sua carteira. Vai ser isso que vai te fazer continuar investindo. O Luiz Barsi, muita gente critica, né? Eu vejo a galera criticando o Barsi, dá até vontade de rir. Mas isso tem funcionado e tem trazido um baita de um resultado para ele. E talvez você também se sinta mais confortável com essa estratégia. Investir a maior parte do seu capital no Brasil e em ações pagadoras de dividendos. Se isso vai te fazer permanecer fiel, é melhor do que você executar outra estratégia que lá na frente, quando você fizer a comparação, essa outra estratégia vai ter sido melhor, mas você em algum momento não vai ter conseguido executar, vai sair na hora errada e vai ter um prejuízo que você não vai conseguir recuperar nunca mais. Já pensou? Então, se fundos imobiliários é mais interessante para você, boa também, vai fundo, seja feliz. Se é uma carteira bem montada, com um stock picking razoável, é o que vai te fazer permanecer firme, você tendo ali uma boa reserva de emergência e de oportunidade ali como eu, beleza, faz isso. Ah, você é um investidor passivo ali, que não quer investir muito, quer só investir em fundos de índice, selecionar ali alguns bons ETFs e investir, bacana, vai fundo, você quer ter mais tempo. Isso funciona muito bem também. Então lembra o que eu te disse. Equilibra o razoável com o racional e vai embora, papai. Mas antes de ir embora, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu!